1 GB de memória RAM custava $2,80 em 2025 e hoje custa 12. Mais do que 4 vezes mais caro em pouco mais de um ano. E nenhum fabricante de celular no mundo está conseguindo engolir essa conta sozinho. O Google foi o primeiro a admitir isso em público. Eu sei que você sabe, eu também sei para onde essa memória toda está indo. AI for manufacturing, AI for enterprise, AI for in the car. AI. O Google anunciou ontem a linha Pixel 11. A notícia que mais chamou a atenção não foi nem a câmera, não foi nem o processador, foi o preço. O modelo mais básico da linha chegou custando cerca de $100 a mais do que o Pixel 10. E olha, a empresa nem tentou disfarçar o motivo. O vice-presidente do Google foi bem direto. Há um aumento sem precedente no preço das memórias que o mundo está vivenciando. Segundo ele, a empresa segurou esse repasse pelo máximo do tempo que ela conseguiu. E se o Google, que é o Google, ficou sem margem para absorver o custo de memória RAM, imagina as outras fabricantes também. Agora a parte que quase ninguém te explica direito e que é bem simples de entender. As mesmas fábricas que produzem os chips DRAM, que é a memória RAM, e os chips NAND, que é o armazenamento do seu celular, também produzem a memória de alto desempenho, a chamada HBM, que alimentam as GPUs que são usadas para treinar e rodar inteligência artificial nos data centers. E para quem fabrica esse tipo de chip, vender para um data center de IA é muito mais lucrativo do que vender para os fabricantes de celulares. Os números da TrendForce mostram o tamanho disso. Os preços de contrato da DRAM subiram entre 90% e 95% no primeiro trimestre de 2026, na comparação com o trimestre do ano anterior. E olha que a estimativa inicial falava em apenas 55% ou 60%, ou seja, foi revisado muito para cima. No segundo trimestre, a alta continuou entre 58% e 63% na DRAM e entre 70% e 75% na NAND Flash, também em comparação com o mesmo trimestre. A explicação da própria consultoria é que a memória RAM para servidor recebe um fornecimento prioritário e isso empurra o preço dos PCs e celular ou outros eletrônicos de consumo lá para cima. Então, de novo, não é falta de matéria-prima, sim prioridade de fornecimento. Não há um movimento para aumento de produção de memória. As fabricantes não criaram mais fábricas, elas estão apenas direcionando a demanda de criação para os data centers, deixando os outros dispositivos, como o seu PC e os smartphones, de lado com uma produção menor. Olhar o caso mais recente do Pixel é só a ponta do iceberg. O caso mais claro depois do Pixel é da própria Samsung. O S26, que foi lançado agora em fevereiro de 2026, chegou com aumento parcial em relação ao S25 aqui no Brasil mesmo. O modelo mais básico manteve o valor do antecessor, R$ 7.499, só que com 256 de armazenamento interno. Então, teoricamente, ele não cresceu muito de valor. Agora, o S26 Plus foi para R$ 9.199, uma alta de 8% em relação aos R$ 8.500 do S25 Plus. E para garantir o fornecimento em meio a essa escassez de memória, a Samsung passou a utilizar os chips DDR5 tanto da própria divisão de semicondutores dela quanto da empresa Micron, numa proporção quase que igual entre as duas. E para quem não sabe, a Samsung é uma das maiores, se não a maior fabricante de memórias no mundo. Para você ter uma ideia, ela teve que pegar fornecimento externo para garantir o suprimento da sua própria linha de smartphones. E teve uma coisa muito curiosa aqui, sabe? O S26 Ultra ele passou a oferecer 16 GB pela primeira vez, mas só na versão de 1 TB. Tudo isso em meio à crise de memórias. E claro que ela fez isso no celular mais caro. Lá talvez ela consiga absorver um pouco do valor da memória RAM mais cara, visto o preço mais caro do produto também. A Xiaomi já falou a mesma coisa. Os executivos da marca confirmaram publicamente que o consumidor deve se preparar para o preço mais alto nos próximos lançamentos e atribui isso também realmente à crise de memórias. A IDC projetou que o preço médio global de venda dos smartphones suba de $457 em 2025 para $465 em 2026, com uma queda de quase 13% na venda total da categoria. Essa é a maior queda já registrada, ou seja, o celular vai ficar mais caro e vendendo menos. No Brasil, a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica demonstrou que os fabricantes já estão repassando aumento pelo menos de 20% em computadores e smartphones vendidos aqui no varejo do Brasil até final de 2025, foi esse dado levantado, somando, claro, o efeito da alta da memória. E olha esse dado, o custo dos componentes de memória, que antes era uma fatia menor no preço final dos produtos, hoje está respondendo cerca de 15% a 20% do custo total para um computador ou celular, praticamente o dobro que era antes dessa crise. Para a associação, isso não é um solavanco passageiro, é uma mudança estrutural e deve seguir pressionando o preço ao longo de 2026 e 2027, enquanto a expansão dos data centers de inteligência artificial continuar acelerada.
Agora a parte na prática, o que isso interessa para ti? Dá para esperar dois movimentos em paralelo nos próximos lançamentos, seja qual for a marca, tá? E o primeiro é bem óbvio, você vai esperar sim preço mais alto nos próximos smartphones, como já rolou com o Pixel 11, com o Galaxy S26 e própria admissão da Xiaomi, né? A próxima geração da marca chinesa também deve chegar mais cara. O segundo movimento é mais sutil, eu quero que você fique de olho a partir de agora. Redução de memória RAM nas versões de entrada para evitar aquele aumento de preço. Eu sei, você sabe, né? No Brasil a gente já está até acostumado a ver embalagens diminuindo de peso para manter o preço. Antes um chocolate que era gigantesco, agora uma barra de chocolate quase unitária, né? Esse é o reflexo que também deve acontecer aqui nos smartphones. O próprio Pixel 11 Pro fez isso, ele cortou de 16 GB para 12 a memória RAM na versão mais básica e compensou dobrando o espaço de armazenamento. No papel isso até parece um upgrade, né? Na prática você recebeu menos do que ficou mais caro e ele te entregou mais do que não cresceu tanto de valor assim. Eu confesso que acho que os próximos anos vão trazer uma mudança real no mercado de eletrônicos. O usado vai ganhar espaço e não vai ser pouco. Em vez de você comprar um celular novo, baratinho, talvez faça mais sentido caçar um topo de linha usado de 1 ou 2 anos atrás pelo mesmo dinheiro, só que com uma experiência muito melhor. E a lógica deve também valer para o PC. No lugar de montar um conjunto novo, a procura pelos computadores e peças usadas deve crescer bastante. Mas essa é uma percepção só minha, eu quero saber a tua opinião. Comenta aí, você acha que o mercado de usados vai aumentar? Porque eu não gostaria mais de ver aumento de preço de smartphones que já estão mais caros. A gente via celulares da linha A abaixo de R$2.000 perto do lançamento. Hoje em dia, tá só em promoção o Galaxy A57 chegando abaixo de R$2.000. É muito difícil de ver um A57 aí batendo na versão de 256 GB abaixo de 2 conto, né? Comenta aí, valeu!